Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindos ao quadro. Na última aula começamos a falar sobre a seleção natural. Falamos sobre a teoria sintética da evolução, que engloba as ideias do Darwin, mais os conhecimentos da genética. Aí nós falamos que a mutação e a recombinação são fatores evolutivos muito importantes porque aumentam a variabilidade genética. E falamos também que a seleção natural vai atuar em cima dessa variabilidade. Mas aí, existem 3 tipos de seleção natural. Vocês sabem quais são esses tipos? Bom, a partir dessa aula, nós vamos ver isso. O primeiro tipo de seleção que eu quero falar hoje é a seleção natural estabilizadora. E vocês sabem como que acontece esse tipo de seleção? Bom, vocês já devem ter ouvido falar que a seleção natural estabilizadora privilegia o fenótipo intermediário. E é isso mesmo que acontece. Mas vocês lembram o que é fenótipo? Só para relembrar, o fenótipo é o conjunto de características físicas de um indivíduo. E essas características são expressas pelo genótipo, que é o conjunto de genes somado a influências do ambiente. Então, nós vamos ver que na seleção estabilizadora, o fenótipo intermediário fica favorecido. Mas como que esse processo acontece? Para entender essa seleção, vamos analisar aqui o exemplo clássico de seleção estabilizadora, que é a anemia falciforme em regiões endêmicas de malária na África. Primeiro, vamos relembrar que a anemia falciforme é também chamada de ciclemia, e ela é uma doença hereditária genética causada por uma mutação no gene da hemoglobina. E essa mutação provoca uma alteração na hemoglobina, que é uma proteína encontrada nas hemácias. E aí as hemácias das pessoas com anemia falciforme vai ficar com o formato de foice. E isso acaba comprometendo o transporte de oxigênio. Bom, mas então eu falei que a anemia falciforme é uma doença genética. Então, nós vamos imaginar aqui que esse alelo Szinho é responsável por essa doença. Então, as pessoas que são Szinho, que são homozigotas, são anêmicas. E essas pessoas tendem a morrer de anemia. Normalmente, elas morrem sem chegar na fase reprodutiva. Então, elas morrem sem deixar descendentes. Então, pessoal, olhem só. Se essas pessoas morrem antes de se reproduzir, esse alelo não é passado para os descendentes. Então, o que vocês acham que vai acontecer aqui? Ao longo de vários anos, esse alelo Szinho tende a desaparecer. E é isso mesmo que acontece em quase todas as populações do mundo. Eu disse quase todas, porque aqui existe uma exceção. E qual exceção que é essa? Lá na África, nas regiões endêmicas de malária, esse alelo Szinho é encontrado em alta frequência nessas populações. Lá existem muitos indivíduos heterozigotos que vão carregar esse alelo. Esses indivíduos apresentam hemácias normais e hemácias em forma de foice. Então, nós falamos que eles apresentam um fenótipo intermediário. E esses indivíduos têm maiores chances de sobrevivência. Os indivíduos normais, que são Szão, tendem a morrer de malária. Lá nessas regiões endêmicas de malária, as pessoas Szão, tendem a morrer por causa dessa doença. Lembrando que a malária é uma doença causada por um protozoário que parasita justamente as hemácias. E as pessoas que são Szinho, morrem de anemia. Reparem, então, que esses indivíduos aqui são mais resistentes. Então, eles vão sobreviver e transmitir as suas características para a descendência. E uma coisa que sempre cai em prova são os gráficos dos tipos de seleção. Como seria, então, o gráfico da seleção natural estabilizadora? Bom, vamos ver isso agora. Já desenhei aqui o gráfico
e nós vamos analisar o número de indivíduos de uma população em relação à variação fenotípica, a variação de fenótipos. Primeiro, vamos imaginar como que seria a curva antes da seleção natural. Bom, eu vou chamar essa curva de curva normal e vou representar ela aqui de branco. Então, antes da seleção natural, nós temos essa curva normal. Mas e após a seleção estabilizadora? Como que fica a curva desse gráfico? Bom, como eu falei no começo da aula, a seleção estabilizadora privilegia os fenótipos intermediários. Comparando aqui com a curva normal, após a seleção estabilizadora, nós temos que o número de indivíduos com fenótipo intermediário, que é justamente aqui nessa região, é maior, enquanto que os extremos, esse número é menor. Então, nesses extremos aqui, nós temos as pessoas Szinho, Szinho, que vão morrer de anemia, e as pessoas que são Szão, Szão, morrem de malária. Quem é Szão, Szinho é privilegiado. E esse fenótipo é o intermediário, porque essas pessoas apresentam hemácias normais e hemácias em forma de foice. Então, olhem só que interessante. A malária atua como um agente seletivo. E só por causa dela, esse alelo Szinho vai permanecer nessas populações. Então, pessoal, é isso. Fechamos essa aula por aqui. Na próxima aula, vamos falar sobre a seleção direcional. Te espero lá. Até mais!